Porquê que levamos meio século para perceber que as coisas mais valiosas da vida cabem, na verdade, na palma da nossa mão? Se chegaste aqui aos 50 e sentes que ainda te falta algo, acredita, este vídeo é para ti. E hoje vou mostrar-te como te libertares do peso do excesso e resgatares o valor do essencial. Olá, muito prazer. O meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com muito propósito. Meus amigos, o primeiro grande erro que nós cometemos é achar que o tamanho da vida se mede pelo que se vê de fora. Uma carreira que impressiona, a casa que os outros até admiram, os filhos bem colocados e durante décadas acreditamos nessa régua. Medimos-nos com ela, sofremos com ela. Mas chega aquele momento, e para muitas pessoas acontece depois dos 50, em que essa mesma régua se parte. Ela não de uma forma drástica, nada disso. Não com uma crise espetacular, muito menos. Às vezes é só aquele domingo à tarde, estás a ver? Num silêncio, uma cadeira vazia à mesa, uma chamada que não chega, e percebes que passaste anos a construir uma vida, olha, para ser vista, em vez de ser uma vida para até ser vivida. Agora deixa-me dizer algo que quase nunca nos ensinam. Pelo menos a mim nunca me ensinaram. O simples não é o que sobra. O simples é o que fica. Quando a vida passa pelo coador do tempo, por exemplo, o que fica não são os títulos, não são os prémios, não é o teu saldo bancário. O que fica é aquela tarde de sábado em que o teu neto, olha, adormeceu no teu colo. Isso é maravilhoso. É aquela conversa que tiveste com uma amiga durante 3 horas a beber, olha, um chazinho que até já estava gelado. É um jardim que plantaste sem razão alguma, mas que floresceu na primavera seguinte. O simples não é menor. O simples é o que tem realmente aquela raiz. E nós confundimos isso. Profundidade com complexidade. Achamos que aquilo é difícil de obter, que é mais valioso. Mas o sol, ele nasce todos os dias e quase ninguém para o ver. Agora diz-me, quantas vezes na tua varanda contemplaste o pôr do sol? Na varanda, não na verdade não por não ter valor, mas porque não custou nada, verdade? E nós desconfiamos do que realmente não custa. Porque essa desconfiança, olha, tem um preço altíssimo. Pagámos-la com a solidão, em distância das pessoas que amamos, em anos a correr atrás do que brilha, enquanto que nos nutre, ela apodrece por falta de atenção. Mas olhem, há uma mentira muito cruel que a sociedade até vende às pessoas maduras. Como eu, por exemplo, aos meus 53 anos. A mentira de que já passou, que já é tarde, que os grandes capítulos foram escritos nos 20 até nos 30 anos. Isso é uma pura mentira. Lembras-te daquele meu testemunho, mãe aos 50? E como isso me mudou? Pois é uma mentira perigosa porque muita gente até acredita nela e para de viver antes de morrer. Depois dos 50 ou até mais cedo. Não começas do zero, começas do saber. Tens algo que os jovens não têm. Já sabemos o que não queremos, já sabemos que o barulho não nos preenche, já sabes que a aprovação dos outros não é que vai aquecer a tua cama, já sabes que a pressa é muitas vezes o meu disfarçado de ambição. E isso, minha amiga, meu amigo, isso é um privilégio enorme. Um privilégio que muitos nem sequer dão valor. Olha, os recomeços depois dos nossos 50 anos não são recuos. São aquelas escolhas mais limpas. São as decisões sem a pressão de quem ainda está a provar alguma coisa. Podes escolher o agora, não pelo que parece bem, mas pelo que te faz bem. Porque isso é a liberdade. Uma liberdade que a juventude ainda não tem, mas que tu podes exercer ainda hoje. E sabes o que é mais extraordinário?
que esta liberdade não precisa, olha, money, dinheiro, não precisa de ser uma saúde perfeita, ela não precisa de condições ideais, ela simplesmente precisa de uma decisão, a decisão de parar de viver para a plateia e começar a viver para o essencial. E sabes uma coisa engraçada que a psicologia diz sempre? As pessoas mais felizes não são as que têm mais coisas. Olha, isso é uma verdade. São até as que reparam mais. Notar é um verbo muito subestimado. Notar o cheiro de café pela manhã, que cheirinho, notar alguém que te ouve de verdade, quando o teu corpo ainda não funciona, quando ainda consegues caminhar, quando ainda consegues rir, porque a gratidão não é uma emoção sentimental, é uma decisão. E quando decides notar realmente o que tens, o teu cérebro começa a procurar mais do mesmo. Ele até encontra. E tu, diz-me, quando foi a última vez que reparaste no que ainda está bem na tua vida? O problema é que a tua vida não é cinzenta. O problema é que nos habituamos tal e qual como ela é, a olhar para ela com os olhos fechados. A gratidão não é dizer está tudo bem, quando na verdade ela não está. A gratidão é dizer, simplesmente, no meio disto tudo, ainda há isto. E isto é o que importa. É uma diferença pequena, mas muda tudo. E é algo que aprendi ao longo dos meus anos. Quem não consegue ser grato pelo pouco, também não encontra paz no muito. Porque o excesso não cura a ingratidão. Ela só amplifica. Agora deixa-me te perguntar aqui uma coisa. Quantas pessoas tens na tua vida? Aquelas com quem podes ser completamente tu. Sim, sem filtro, sem farsa, sem ter que parecer que está tudo bem, quando na verdade não estás. Uma, duas, talvez três. Isso é uma riqueza. Isso é o que realmente importa. Nós passamos décadas a cultivar relações de superfície. Conhecidos, colegas, pessoas com quem partilhamos espaços, mas não partilhamos nada de verdade. E depois, chegamos a uma certa idade e sentimos o quê? Uma solidão muito estranha. Não porque estamos sozinhos, mas porque estamos rodeados de pessoas que não nos conhecem. Porque as relações verdadeiras, meus amigos, não se constroem na mudança. Constroem-se na fragilidade. No momento em que disseste, não estou bem, e alguém ficou. No momento em que falhaste e alguém não te abandonou. No momento em que te mostraste a tua fragilidade e não foste julgado por ela. Essas relações no dia de hoje, elas são tão raras. E valem muito mais do que qualquer coisa que possas acumular. Depois dos nossos 50, a vida pede-te que deixes ir as relações que te drenam. E que até cuides com profundidade das que te sustentam. Não precisas de muitas. Precisas de verdadeiras. E se eu te disser que eu tenho duas, outras amigas, aquelas de coração para a vida toda, tu acreditas? Olha, eu sei que aquilo que às vezes o que parece pequeno acaba por ser o mais valioso de tudo. E sinceramente, acho que Jesus também já sabia que nós íamos cair nesse erro. Achar que só o grande tem valor. Porque a parábola do grão de mostarda, conheces? Está lá em Mateus. Ele não usou exemplos grandiosos, nada disso. Não falou de impérios, não falou de uns exércitos. Ela simplesmente pegou, olha, naquela sementinha, a menor de todas as sementes, o grãozinho de mostarda. E no versículo 31 diz assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Meus amigos, isso para mim já diz tudo. Mas Jesus ainda ia mais longe. Está no versículo 32, que diz assim:
o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Meus amigos, isto é maravilhoso. Repara no que Jesus está-nos a dizer. Não está a dizer que o pequeno é bonito. Está a dizer que o pequeno é o ponto de partida de tudo o que é grande. Porque a semente não pede desculpa por ser pequenina. Ela simplesmente cumpre o que foi criada para ser. E agora diz-me, e tu? O que tens realmente na tua vida que ainda não valorizaste porque parece pequeno demais? Talvez uma conversa que podes ter hoje, um abraço que ainda estás por dar, aquele perdão que ainda está preso dentro de ti, ocupar aquele espaço que podia até ser paz. Eu sei, às vezes a semente que muda tudo não é um projeto enorme, é uma decisão silenciosa numa tarde de quarta-feira. É a mesma coisa que dizer, a partir de hoje eu presto atenção ao que me importa. E isso é o suficiente para começar. E se chegaste aqui, olha, seja muito bem-vindo e já sabes que alguma coisa dentro de ti reconheceu que eu viste, ela não foi acidente, não foi coincidência. Agora só tens de decidir o que fazes com isso. Pega numa coisa pequenina, uma só, e trata-a como se fosse a maior, porque provavelmente até é. Eu deixo-te aqui um desabafo. Deixa aqui o teu desabafo nos comentários. Porque eu leio tudo com muito carinho e eu respondo. E vocês sabem que sim. Partilha com alguém que precisa ouvir isto hoje. E lembra-te, se Deus através deste momento especial falou contigo, não ignores. Quando o barulho do mundo for demasiado forte, para. Respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Se este vídeo te ajudou, subscreve no canal e deixa o teu like, porque isso ajuda muito este conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam dele. Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!